Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joelane Paula e hoje vamos falar de um tema bastante interessante. Vamos falar sobre o sistema nervoso, ele que controla aí as nossas emoções, os nossos movimentos, tá? E até mesmo a nossa personalidade. E eu trouxe aqui até alguns casos que vocês vão estar vendo durante a aula. Mas vamos lá, olha só. O sistema nervoso, o incrível mundo, né, desse sistema nervoso. Você já parou para pensar quem você seria sem o seu cérebro? Sem lembrar do caminho para casa, sem reconhecer a sua própria família ou até mesmo brigando com a sua própria mão. Por mais estranho que pareça, tudo isso já aconteceu com pessoas de verdade e tem uma explicação fascinante. Estamos falando de quem? O sistema nervoso. E olha só, pessoal, eu trouxe dois casos que aconteceu, né, que revolucionou aí a neurociência. Estamos falando do caso de Phineas Gage. Quem já conheceu ele, né, desse trágico acidente aí? Olha só, o sistema nervoso está por trás de alguns casos mais curiosos, impressionantes e até misteriosos da medicina e da neurociências. Esse é o caso de Phineas Gage, de 1848. Um dos mais famosos da história. Gage era um operário ferroviário que sobreviveu a um acidente com uma barra de ferro que atravessou o crânio dele, destruindo parte do lobo frontal do seu cérebro. Olha só essa imagem, pessoal. É incrível, né? Você já deve ter se perguntado, esse cara com certeza aí morreu. Não, na verdade não. Ele, como eu falei, era um jovem de 25 anos que trabalhava em explosões controladas nos Estados Unidos. Em um dia, no seu trabalho, aconteceu esse acidente. Ele acabou explodindo essa barra de ferro que atravessou seu crânio, mais especificamente no seu lobo frontal. Por que esse caso ele é considerado um importante caso do sistema nervoso? Porque quando o seu cérebro foi afetado, mais especificamente falando de novo sobre o lobo frontal, mudou drasticamente a sua personalidade. Antes, Gage era um homem educado, respeitoso, né, que se dava bem com todo mundo. Mas depois do acidente, né, ele modificou psicologicamente sua personalidade. Ele começou a ficar irritado, agressivo, ele desrespeitava as pessoas e não parava em um trabalho nenhum. Por que eu estou falando desse caso? Porque ele revolucionou a neurociência, que começou a entender que várias partes do cérebro têm várias funções diferentes. Apesar do seu lobo frontal ter afetado, outras partes não foi afetado. E isso mudou a visão da neurociência. Então, por isso que ele se tornou um dos casos mais importantes. Inclusive, o crânio de Phineas Gage está preservado lá no museu, né, de Harvard, Museu de Medicina de Harvard. Hoje se encontra lá. E ele se tornou um dos indícios de que lesões cerebrais podem mudar a personalidade e a identidade da pessoa. Tá ok? Temos outros casos também. Olha só esse caso, a síndrome do membro fantasma. Pessoas que têm um braço ou perna amputada ainda sentem o membro como se ele estivesse lá, às vezes com dor ou coceira, tá? Tem alguns tratamentos que usam espelhos para enganar o cérebro e aliviar a dor. Tem pessoas que relatam que quando amputa, né, a perna, vai se levantar da cama e esquece que está sem a perna e acaba andando e cai, porque o cérebro acredita que a perna ainda está lá. Pessoas relatam também que sentem dor aguda, coceira, e que não conseguem coçar pelo fato de não estar lá. E eles usam o espelho para enganar o cérebro e coçar, né, e aliviar aí essa dor. Então, esse caso mostra que o sistema nervoso, ele simplesmente não é só o físico. Ele é também como a gente transmite e recebe esses sinais de um ambiente externo, até mesmo interno, tá ok? Então, vamos falar aí desse sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptam a essas condições. Por exemplo, você está andando no meio da rua. O carro buzina.
você rapidamente, em milésimos de segundo, ele vai captar o quê? Você vai captar o som da buzina, esse som vai para o cérebro, ele já vai interpretar e vai mandar esses sinais para o seu músculo, para o seu corpo sair da frente, porque ele alertou que está em perigo e te faz sair, tá? Então, esse é um jeito de a gente captar o ambiente externo e reagir a ele, tá ok? E como é feita a organização do sistema nervoso? Ele é dividido em duas partes. Temos o sistema nervoso central e temos o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, quem é que faz parte dele? Temos o encéfalo e a medula espinhal. Quem faz parte do encéfalo? Temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, pessoal. E já no sistema nervoso periférico, temos os nervos e o gânglios. A gente vai estar vendo aí no decorrer da nossa aula. Então, seguindo aqui. Antes de a gente falar dessas características, dessa organização, a gente tem que falar de uma unidade principal. Estamos falando do neurônio. É a unidade básica do sistema nervoso e é a célula nervosa, denominada neurônio. Elas são responsáveis por receber, processar e transmitir informações através de sinais elétricos e químicos. É ela que faz a comunicação do corpo todo. Olha só a imagem dela. Nessa outra imagem aqui, está acontecendo a famosa sinapse. É o ponto de comunicação entre dois neurônios. Pessoal, essa luzinha que está passando de um lado para o outro são conhecidos como neurotransmissores. É assim que elas se comunicam. Neurotransmissores são substâncias químicas conhecidas como serotonina, dopamina, tá? São elas que fazem a comunicação entre elas. Um neurônio, ele consegue se conectar a vários outros neurônios ao mesmo tempo. E olha só, interessante. Quanto mais você aprende algo novo, mais são formadas sinapses. E isso muda, fisicamente seu cérebro. Por isso que aquela frase faz todo sentido. Ler também é um exercício. E isso é super importante na medicina do cérebro. Por quê? Quando uma pessoa não consegue fazer essa sinapse direito, ela começa a desenvolver certos distúrbios. Tem mais probabilidade de desenvolver certos distúrbios, como depressão, mal de Parkinson, Alzheimer. Então, esses distúrbios vão agir diretamente nesses neurotransmissores, tá? Que vão fazer aí a sinapse. Então, é muito importante estar cuidando aí do nosso sistema nervoso, tá ok? Então, vamos falar aqui do sistema nervoso central. Como vocês viram, ele vai se dividir em dois, tá? Vamos primeiro falar do encéfalo, que aqui está o cerebelo e o tronco encefálico. Cada um tem funções diferentes. Esse aqui é o encéfalo, tá, pessoal? Encéfalo. Dentro do encéfalo temos o cérebro. Qual é a função dele? É a parte mais importante do sistema nervoso central. Ele funciona como uma central de controle, comandando praticamente tudo o que acontece no seu corpo. O interessante é que ele ainda se divide. Ele tem dois hemisférios, o direito e o esquerdo. E também tem lobos cerebrais. Olha só, cada um com funções diferentes, pessoal. Essa parte aqui, ó, temos o lobo frontal. Ele é responsável pela identidade, personalidade da pessoa. Lembra do caso Philips-Cage, onde essa parte foi afetada? Exatamente. E as outras não foram afetadas? Então, o lobo frontal é responsável pela identidade da pessoa. Temos o lobo temporal. Ele vai ser responsável aí pela audição e a memória do cérebro, tá? Temos outros lobos. Temos o parietal, pessoal. Ele é responsável pelas sensações do nosso corpo. E aqui temos o occipital, responsável pela visão. Cada uma com função diferente. Inclusive, se uma pessoa bate a cabeça e afeta um desses lobos, vai afetar diretamente a função dele. Por exemplo, se a gente afeta aí o occipital, vai afetar a nossa visão. Então, muito cuidado aí em acidentes, tá ok? Vamos para o próximo órgão. Temos o cerebelo, responsável pelo equilíbrio do corpo, orientação espacial e coordenação dos movimentos.
O cerebelo é ele que nos dá o equilíbrio a partir do momento quando a gente anda de bicicleta, joga bola, tá? E quando uma pessoa bebe demais uma bebida alcoólica, vai afetar aqui qual dessa parte do corpo? O cerebelo, pelo fato de ele ser o responsável pela coordenação motora dos nossos movimentos, tá ok? Uma pessoa que sofre uma lesão no cerebelo é conhecida como ataxia, que vai ter dificuldade nos movimentos depois, tá ok? E o próximo é o tronco encefálico. Ele controla funções básicas e automáticas da vida, ou seja, aquelas que acontecem sem que você pense nelas. Vamos, por exemplo, os batimentos cardíacos. É condicionada pelo tronco encefálico. Respirar também. É uma coisa que a gente não pensa e está realizando. Movimentos involuntários, por assim dizer. São responsáveis pelo tronco encefálico. Tá ok? Próximo, vamos falar da medula espinhal. Olha só, na imagem vocês estão vendo. A medula espinhal, pessoal, é essa parte aqui rosadinha, tá? É essa aqui, ó. Medula espinhal, que está aí em volta de uma vértebra. Então, ela recebe as informações de diversas partes do corpo e as envia para o encéfalo e vice-versa, tá certo? É responsável pelos atos reflexos. O que seriam esses atos reflexos? Olha só. É esse aí, ó. A medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, sem a interferência do encéfalo. Por exemplo, eu trisco numa panela quente. Rapidamente você tira o braço, até mesmo antes de sentir dor. Isso é uma resposta da medula espinhal. Isso chega a ser uma vantagem, pois ele dá a chance de você proteger mais o corpo. Se você está ali na panela quente e espera doer, vai se ferir mais. Então, é um reflexo medular, tá ok? Olha aí na imagem como é que funciona. Quem já fez aquele teste do martelinho no joelho? Quem já bateu ali o martelinho no joelho e a perna levantou? Isso é um reflexo medular, é uma resposta rápida, tá? Que é condicionada pela medula espinhal. Uma pessoa ali que fura o dedo, tira rapidamente, é condicionada pela medula espinhal. É uma pessoa que sofre lesão na medula espinhal, ela pode ficar paralisada parcialmente, né? Ou pelo corpo todo, tá? Se a medula espinhal for lesionada. E olha só, a gente falou do sistema nervoso central, agora vamos falar do periférico. Ele é considerado o mensageiro do corpo. É a parte do sistema nervoso que fica fora do cérebro e da medula espinhal. Ele leva e traz informações entre o sistema nervoso central e o corpo, músculos, pele e órgão. Acontece que o sistema nervoso periférico, ele ainda se divide em sistema nervoso voluntário, conhecido também como somático, e sistema nervoso autônomo, conhecido como visceral. Quem é o sistema nervoso voluntário? São ações conscientes, andar, falar, pensar, movimentar um braço. É condicionada pelo sistema nervoso voluntário. Já o sistema nervoso autônomo são ações inconscientes, controle da digestão, batimentos cardíacos, movimentos das vísceras, entre outros. Acontece que esse sistema nervoso autônomo ele ainda se divide em simpático e parasimpático. Olha só essa imagem. Está aqui os dois sistemas, o simpático e o parasimpático. Qual é a diferença entre eles? O sistema nervoso simpático, ele prepara o organismo para o estresse. É um instinto de fuga ou luta. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo um assalto. Uma pessoa rapidamente, ela fica o quê? Em estado de fuga, né? Tem gente que paralisa, já tem gente que corre. Então, vários órgãos começam a entrar em ação. O que acontece no simpático? O coração acelera, tá? Olha só, a pupila dilata. As vias aéreas dilatam os brônquios, né? A gente começa a respirar mais rápido para ter mais oxigênio. Isso tudo quem faz é o simpático. As glândulas sudoríparas entram em ação, tá? Estimula aí a secreção, a pessoa soa mais. O fígado aumenta a taxa de glicogênio, tá? E em glicose. O sistema digestivo, pessoal, ele diminui a atividade, sim, para dar chance aos outros órgãos entrarem em ação. Glândulas suprarrenais, que é a adrenalina,
estimula a produção, né, de adrenalina, o útero faz a contração e o sistema urinário, ele relaxa a bexiga, ele fica aí com a bexiga relaxada. Então, a gente conclui que o parasimpático, ele é totalmente ao contrário, ele é quando o corpo está relaxado, a pupila, ela volta a ficar menor, né, a constrição. O coração volta aos batimentos normais, isso tudo é condicionado pelo sistema parasimpático. Estimula atividades relaxantes. Por exemplo, quando você faz uma alimentação tranquila, o teu sistema digestório, ele faz a digestão melhor dos alimentos, enquanto os outros órgãos estão mais calmos, relaxados. Enquanto no simpático, o sistema digestório, ele para as suas atividades, tá ok? Então, essa é a diferença. Então, o que a gente falou aqui, pessoal, foi um pouco do sistema nervoso. E agora a gente vai resolver umas 2 questões para ver se você conseguiu entender o conteúdo e depois a gente vai fechar nossa aula com um resumo, tá certo? Vamos para a primeira questão, pessoal? Olha só, uma questão fácil, tranquila, de boa. O que fala é o seguinte: o sistema nervoso humano, ele é dividido em sistema nervoso central, ok? E sistema nervoso periférico. A respeito das funções desses sistemas, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso. O que se afirma nos itens abaixo. Vamos analisar aí esses itens. O sistema nervoso periférico é constituído do encéfalo e da medula espinhal, que integra e processa as informações que o restante do organismo envia ou recebe? Pessoal, a gente viu que o sistema nervoso periférico não é, tá? Ele não é constituído do encéfalo e da medula espinhal. Quem é constituído é o sistema nervoso central. Então, esse aqui já seria falso. O sistema nervoso central, ele é responsável pela elaboração dos pensamentos, das memórias e das emoções. Sim, pessoal, é isso que ele faz. Então, e o próximo item fala, o sistema nervoso central é formado por nervos e gânglios? Não. Quem é o sistema nervoso periférico. Também estaria errado, tá certo? Então, a sequência correta de cima para baixo é o quê? Alternativa B, tá? F, V e F. Vamos para a próxima questão para a gente fechar nossa aula? Olha só. Questão 2. Uma questão simples também. Ataxia é uma alteração neurológica caracterizada pela perda da coordenação motora, do equilíbrio e do controle dos músculos voluntários. Muitas vezes está associada a infecções e as doenças degenerativas do sistema nervoso central. Indivíduos afetados pela ataxia apresentam comprometimento na seguinte estrutura encefálica. Pessoal, quem é responsável aí pela coordenação motora? Alternativa A é o bulbo, alternativa B é o cérebro, alternativa C, cerebelo ou D, hipotálamo. Pessoal, eu acho que isso aqui já tá na cara, né? O cerebelo. Eu falei que ele que é o responsável pela nossa coordenação, pelo nosso equilíbrio, tá certo? Para a gente fazer as atividades do dia a dia, tá certo? Então, essas foram as 2 questões. Eu recomendo vocês a fazerem outras questões para exercitar melhor o seu sistema nervoso. E agora a gente vai falar do nosso resumo. O que a gente viu na aula de hoje? Olha só. A gente viu que o sistema nervoso, ele recebe, analisa e integra informações. Se divide em 2. Sistema nervoso periférico, que vai se dividir também em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. No somático, vamos ter ações voluntárias, tá? Andar, correr, movimentar-se voluntariamente. E o autônomo são ações involuntárias, são aquelas que são automáticas, tá certo? Acontece que ela vai se dividir em simpático e parasimpático. Simpático é quando a pessoa está em luta ou fuga, tá? Está ali em estado de alerta. Parasimpático é o relaxamento e recuperação do corpo. Vimos que o sistema nervoso central vai se dividir em encéfalo, protegido pela caixa craniana, onde vai se encontrar aí o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tá? E a medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral, tá? Então, em resumo, foi isso. Espero que você tenha entendido esse conteúdo.
Se não, volta à aula, revisa, assista de novo, anota as informações, tira dúvidas que vai dar certo, tá? Então, espero vocês na próxima aula e tchau, tchau.